Graça e paz, aleluia. Você pode cantar mais um pedacinho assim? Queremos o teu nome engrandecer. Faça desse cântico a sua oração nesse momento. Por tua obra em nossas vidas. Ei, aleluia. Só aqueles que confiam no infinito amor do Senhor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Declare isso, ei, aleluia, glória a Deus. Oh, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus, né, irmãos? Como é bom ter esse privilégio de logo pela manhã acordar, vir com toda a disposição para a casa do Senhor. Olha quanta coisa você já não fez nessa manhã. Se você está bem ligado desde a hora da ativação, que o Espírito Santo já está falando no seu coração. Aí nós tivemos oportunidade de adorar o Senhor, logo em seguida de ofertar a Ele, de fazer a nossa generosidade, né, que nunca vai ser comparada com a generosidade dEle, não é isso? E agora nós vamos ser alimentados pela palavra dEle. Coloca a mão sobre a sua cabeça, feche seus olhos, entregue o seu coração agora a Ele. Aleluia. Senhor, nós entregamos nosso coração ao Senhor nessa manhã. Pai, que o Senhor o tome como uma boa terra, pronto para receber a semente. Nossos pensamentos agora estão cativos à obediência de Cristo Jesus. Que toda preocupação, toda inquietação da alma seja calada, para que o nosso espírito ouça o Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, o tema da mensagem de hoje é: Tu, porém, aguente a pressão. Você já pode ir liberando sobre a vida do irmão que está aí do seu lado? Tu, porém, aguente a pressão. Olha no olho, dentro do olho dele assim, mira e diz assim: Tu, porém, aguente a pressão. Ei, aleluia. Isso é coisa, sabe de quê? De crente que vive com a vida diante do Senhor. É coisa de gente que anda com o Senhor. É coisa de discípulos e discípulas do Senhor. Porque aguentar a pressão é uma coisa muito difícil, não é, irmãos? Muitos estão se desviando, muitos estão, pastora, deixando caminhar com Jesus de lado, muitos estão desistindo da carreira da fé. Por quê? Porque não aguentam a pressão. Mas sobre nós, sobre essa igreja, existe um chamado, sabe o quê? De resistência. Se você recebe, levanta a sua mão e fala assim: é comigo. Diga assim: eu não quero desistir, eu não vou desistir. Aleluia. Eu queria te convidar a ler a palavra de Deus, abrir ou ligar, ou acompanhar o que vai estar sendo projetado aqui em 3 textos. O primeiro é 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 14, vai dizer assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. Agora vamos para 1 Timóteo, capítulo 6, volte aí algumas páginas. 1 Timóteo, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 11. O versículo 11 diz assim: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância,
a mansidão. Agora, último texto, vamos um pouquinho para frente, está em 2 Timóteo 4, 5. 2 Timóteo capítulo 4, 5, vai dizer assim: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Aleluia, glória a Deus, que o Senhor abençoe mais uma vez a palavra dele lida nessa manhã. Irmãos, como eu estava dizendo, o mundo tem feito uma pressão muito grande. A igreja, ela sofre algumas fontes de pressão. Satanás, ele está o tempo todo lutando contra os eleitos do Senhor. Satanás, ele trabalha o tempo todo, sabe para quê? Para frustrar os planos do Senhor na nossa vida. Por isso, é uma das nossas áreas de pressão. O nosso eu, a nossa carne, trabalha o tempo todo fazendo pressão para que os desígnios do Senhor não se cumpram sobre a nossa vida. E o mundo, também influenciado pelo inimigo, faz pressão o tempo todo contra mim, contra você, para que não vivamos os propósitos e desígnios do Senhor na nossa vida. Então você diz assim: pastor, então você está me dizendo que a vida cristã, ela é feita de pressão? Sim, a vida cristã é feita de pressão. E não resistir à pressão tem feito muitos homens e mulheres de Deus, desistir do propósito que Deus traçou para a vida deles. Porque o nosso Deus é um Deus lindo e maravilhoso, e os nossos dias foram traçados, sabe quando? Quando nós éramos substâncias informes, lá no ventre da nossa mãe. Porém, nós recebemos algo de Deus que se chama livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio, que é o nosso direito de escolha, faz nos desviarmos da vontade de Deus para as nossas vidas. Deus não força nada, Deus nunca vai nos forçar nada. O Espírito Santo é gentil, educado, e está à porta batendo. Se eu e você abrir, Ele entrará e ceará conosco. Então o que é que nós precisamos fazer para viver os desígnios e os propósitos de Deus na nossa vida? Aguentar a pressão. E o tempo tem sido de pressão. O texto que o Rafael leu de Mateus aqui, ele diz que nos últimos dias, naqueles tempos, nós sofreríamos pressão. A palavra de Deus é cheia de textos proféticos indicando que nós sofreríamos pressão. Mas sem pressão, irmãos, nós não conseguimos romper. Eu estava dizendo agora cedo ali na porta, quando eu recepcionei uma irmã, ela falando sobre a Sara: que bom que a Sara está em casa, que bom que sua esposa foi para casa, amém. Ela falou assim: tem sido dias difíceis, né, pastor? Eu falei assim: tem, mas sabe de uma coisa? Contar um testemunho é bom, contar um testemunho glorifica o nome do Senhor, mas nós precisamos, Rafael, sabe de quê? Aguentar a pressão do processo, porque sem a pressão do processo não vai ter testemunho, gente. Preste atenção, o processo que você está vivendo está gerando uma pressão, mas essa pressão vai gerar um testemunho que glorifica o nome de Deus através da sua vida e através da sua família. Você está entendendo? Aleluia! Irmãos, enquanto eu preparava o sermão, eu pedi ao Espírito Santo assim: Deus, me dê uma ilustração que eu possa falar sobre essa pressão. E o Espírito Santo ministrou algo tão simples no meu coração, mas eu achei assim: uau, é simples, mas é poderoso, Luiz, porque veio a mim a imagem de uma carne cozinhando. Eu falei: meu Deus, que mistério é esse? Olha só a carne quando vai ser cozida, né? Quando nós vamos cozinhar a carne, você compra lá um músculo e você vai cozinhar, vai colocar ele aonde? Na panela de pressão. Meu Deus, isso é muito forte. Por quê?
Porque ele só vai ficar saboroso e pronto, e vai recebendo aí que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Ele só vai ficar saboroso e pronto para você deliciar quando ele passar pela pressão. Se você tirar antes, o que acontece? Ele vai ficar duro. Isso é muito forte. É muito simples, mas é muito forte. Porque nós não podemos interromper os processos. Nós precisamos aguentar a pressão para que possamos ser saborosos. Mas você pensa assim, pastor, mas a carne, olha que chave, pega essa chave aí. A carne, ela não fica cozida para si mesma. Sabe de uma coisa? Muitas pessoas não têm sido bênçãos na vida da outra, não têm sido saborosas na vida de outras pessoas, porque elas não têm aguentado a pressão. Porque no reino de Deus não é sobre você, o reino de Deus é sobre nós. Porque nós estamos na presença de Deus não para receber para nós. Então tudo que Deus tem gerado em nós também é para abençoar as outras pessoas. E se eu não aguento a pressão que é exercida em mim, eu não vou ser bênção na vida de outra pessoa. Amém? Vocês estão entendendo? Você pode repetir comigo assim? Quando interrompemos o processo, ficamos duro. Quando interrompemos o processo, perdemos o sabor. Aleluia. Então guarde isso. Não interrompa o processo. Resista. Muitos estão desistindo. Sim, muitos estão desistindo. Tu, porém, aguente o processo. Muitos reclamam o dia inteiro daquilo que eles passam. Tu, porém, pare de reclamar. Muitos não aguentam mais e desistem no primeiro vento que bate. Tu, porém, resista firme à tempestade. Amém? Glória a Deus. Você já viu a diferença de um peixe vivo para um peixe morto? Olha que interessante. É outra ilustração que me veio à mente enquanto eu preparava o sermão. O peixe morto, a água vai para lá, ele vai. A água vem para cá, ele vai. Se a água baixar, ele abaixa. Se a água subir, ele sobe. Ele não oferece resistência nenhuma. Mas agora o peixe vivo, ele nada até contra a correnteza. Esses dias eu vi um vídeo de uma espécie de peixe que nada a cachoeira acima. Olha que coisa mais interessante. Enquanto as águas estão correndo, era muito mais fácil descer e seguir o fluxo, Alain. Eles nadam o quê? Ao contrário. Eles nadam fazendo pressão, correnteza acima e subindo até pedras. Sabe por quê? Porque um peixe vivo, ele resiste. Um peixe vivo, ele não se detém diante dos obstáculos. E sabe, nós temos um chamado para ser resistente. Fala com o seu irmão assim: você não veio aqui para ser um peixe morto. Deus não te chamou para ser um peixe morto. Deus te chamou para ser um peixe vivo, que representa resistência, que reage diante das situações. Você não foi chamado para ficar parado, sendo levado pelas ondas para lá e para cá. Está entendendo, igreja? Nós temos um chamado para sermos resistentes em tempos difíceis e de lutas. Glória a Deus. Fala assim comigo: eu preciso aguentar a pressão. Eu preciso ser resistente. Eu preciso aguentar o desgaste. Aleluia. Porque o que prova que você está vivo é a resistência, é a capacidade de ser resiliente no Senhor. Muitos estão dentro das igrejas com a vida espiritual morta, porque não tem capacidade de reagir a nada, nem as coisas ruins e nem as coisas boas, nem a pressão do inimigo,
e nem ao mover do Espírito. Muitos estão apenas de corpo, porque sua mente vaga para longe, porque suas atitudes não conseguem o quê? Se enquadrar naquilo que Deus espera de nós. Mas Deus está levantando uma geração que se move. Deus está levantando uma geração que é resistente nesse tempo difícil. Amém? Porque resistir no tempo fácil é fácil. Resistir enquanto as águas estão mansas, que beleza, vamos ficar aqui nadando nesse remanso. Mas você não tem um chamado para nadar no remanso, não. Você está entendendo? Você não tem um chamado para nadar no remanso, irmão. Essa palavra é uma palavra para te despertar, para dizer, ainda que outros estejam nadando no remanso, tu, porém, não vai nadar no remanso. Tu, porém, vai ser resistente, porque Deus espera algo de você. Deus espera um posicionamento de você. Deus espera um posicionamento de nós. Porque a ardente expectativa de toda a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Mas não levanta pela metade a sua mão não. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Amém, é com você, meu irmão. Somos nós. Nós temos um chamado universal para sermos sacerdotes. Olha no olho desse irmão e diga assim, você é sacerdote. Fala com ele. É isso, irmão. Nós temos um chamado para representar o Deus vivo nesse lugar. Muitos não vão entender esse chamado, vão correr, mas preste atenção, tu, porém, permaneça firme, tu, porém, esteja resistente, tu, porém, aguente o processo, tu, porém, não tenha medo, tu, porém, seja forte e corajoso. No mundo tereis aflições, mas tu, porém, seja forte e corajoso, porque Deus está com você, irmão. Amém? Glória a Deus, aleluia. Repita comigo, eu não fui chamado para flutuar, nem para cair nos anzóis. Tem um mistério aí, pastor, o que é? Porque eu disse que o peixe morto, ele fica vagando para lá e para cá com a água, não é assim? Mas o peixe vivo, ele mantém resistência. O peixe vivo nada contra a correnteza. Agora, só cai no anzol o peixe vivo. Peixe morto não cai no anzol. O que isso quer dizer, pastor? Que nós precisamos ser vigilantes o tempo todo. Que mesmo o peixe vivo que quer resistir, que quer manter-se firme, pode aparecer um anzol, pode aparecer uma isca, que vai fazer o quê? Fazer ele morrer, fazer ele ser pego. Mas tu, porém, permaneça ativo e alerta. Sabe para quê? Para que você não caia nas tentações, nas iscas preparadas por Satanás para pegar você, mesmo sendo um peixe vivo. Tu, porém, fique atento. Fala com o seu irmão, tu, porém, fique atento. Nós estamos vivendo, irmão, tempo de uma decadência. A gente ouve os noticiários, quanta coisa ruim. Teve um dia, há 2 semanas atrás, que eu falei, não quero ler mais nada, pastor, disso aqui. Isso aqui está me embrulhando o estômago. Aquele caso que estourou lá nos Estados Unidos, isso aqui já está me embrulhando o estômago. Eu não aguento mais ouvir sobre isso, porque o mundo está mal, irmão. O mundo vai de mal a pior, e não é novidade não, a tendência é o quê? É piorar, porque existe uma decadência espiritual. Mas sabe o que Paulo diz aqui? No meio de toda essa bagunça, no meio de toda essa confusão, ele libera uma palavra profética. Ele diz o quê? Tu, porém. Isso é uma convocação profética. É como se Deus dissesse assim, no meio de toda essa confusão, no meio de toda essa bagunça que esse mundo encontra, eu tenho os meus, e tu, porém, é um deles. Olha no olho do seu irmão e diga, tu, porém, é um deles.
Sabe, irmãos, Deus hoje Ele não está procurando multidões, Ele procura um tu porém. Ele procura alguém que se coloque como referência. Sabe, Ele procura alguém que pode dizer assim: olhe para mim, não com soberba, não com orgulho no coração, mas alguém que seja vara referencial. Alguém que diz assim, alguém que não é perfeito, mas que tem caminhado em rumo à perfeição de Cristo. Alguém que não é imaculado, porque foi só um que existiu aqui nessa terra, mas alguém que tem um coração no Senhor, que caminha segundo os preceitos dEle. E sim, pode ser eu e você, irmãos. Aleluia. O primeiro texto que nós lemos de 2 Timóteo 3,14, pode abrir de novo aí, se você está com a Bíblia ligada, deixa ela ligada. 3,14, ele diz: tu porém permanece naquilo que aprendeste, e naquilo que foi inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Meu irmão, preste atenção. Tu, porém, é uma convocação profética para ser diferente nesse tempo. Mas só aceita essa convocação profética quem tem um coração ensinável. Porque Paulo diz aqui: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Sabe, aprender nessa época, ter um coração ensinável no tempo que nós temos vivido, tem sido um diferencial para aqueles que conseguem resistir. Quantos irmãos se desviaram da presença de Deus? Quantos irmãos não estão aqui mais, ocupando esse lugar aí que está vazio, perto de você, porque não tiveram o quê? Um coração ensinável. Não conseguiram ouvir a voz de uma liderança, porque nós sabemos que nós não conseguimos chegar a lugar algum sozinhos. Deus criou, sabe o quê? A comunhão, para que nós possamos viver nela. Parece uma coisa tão lógica, mas é algo real e é lógico mesmo, porque Deus criou a comunhão do seu povo para que nós possamos viver em comunhão, e viver em comunhão nos ensina todos os dias, porque eu aprendo com as diferenças, eu aprendo com aquilo que eu estou vivendo junto com o meu irmão e vice-versa. Então nós precisamos, nós só vamos ser tu, porém, se nós tivermos um coração ensinável. Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia. O que você tem aprendido ultimamente? E o texto segue e diz assim: de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Então quer dizer que existe uma referência aqui. Além de eu ter um coração ensinável, eu preciso caminhar com alguém. Pode parecer lógico, mas faz todo sentido. Eu preciso caminhar com alguém que me ensine, saber com quem eu estou andando, quem que eu estou aprendendo, quem que eu estou emprestando o meu ouvido. Porque a palavra diz que a fé vem pelo quê? Ouvir. Mas a incredulidade também vem. O ouvido é entrada. Para quem você tem emprestado o seu ouvido, quem você tem permitido te ensinar algo, vai fazer toda a diferença na hora de você ser o peixe vivo ou o peixe morto. Para quem você tem emprestado o seu ouvido e tem te ensinado, irmãos, presta atenção. E muitos não têm aguentado uma pressão de perguntas, sabia? Como assim, pastor? Explica isso aí melhor. Preste atenção, aquele amigo que quer te ver fora dos caminhos do Senhor, sabe, ele vai fazer uma pressão sobre a sua vida, e muitas vezes essa pressão ela vai ser disfarçada, como se fosse uma mensagem subliminar. Aquele amigo que quer te ver longe da presença de Deus, que está doido que você volte a viver no lamaçal do pecado, ele vai te fazer perguntas assim: mas por que você vai à igreja tanto? Por que você gosta tanto de ler a Bíblia? Você percebeu o que aconteceu com aquele pastor lá? 3 perguntas
3 perguntas só que eu fiz aqui, que pode gerar na sua mente, sabe o quê? Uma confusão mental, que pode fazer você sair do estágio de peixe vivo resistente para peixe morto que vai conforme a onda guia ele. Mas tu, porém, tem um chamado para ter o ouvido abençoado. Tu, porém, tem um chamado para caminhar com pessoas que vão ressignificar a sua história. Tu, porém, tem um chamado para viver um povo abençoado, um povo que vive o evangelho de verdade, que contagia com a sua vida e com a presença de Deus nela. Aleluia. Você pode dizer um glória a Deus, irmão? Aleluia. Tu, porém, permaneça. Deus está, irmãos, levantando uma geração que não negocia convicções, que são, de fato, tem certeza naquilo que crê, de fato não arreda o pé daquilo que Deus colocou aqui dentro, daquilo que foi implantado na sua vida, da transformação que você viveu, não porque você é bom, mas mediante a graça dele na sua vida, que colocou homens e mulheres de Deus para caminhar com você, para ser instrumento dele na sua vida. Não podemos negociar esses princípios, devemos o quê? Permanecer. Tu, porém, permaneça. Diga assim comigo: permanecer é um ato de guerra espiritual. Uau, permanecer, sabe o que é? É a prova que a sua fé não é emoção, mas ela é convicção. Aleluia, você pode dar um glória a Deus? Sabe por quê, irmãos? A pressão, pastor Edson, ela vai revelar o tamanho da nossa raiz. Não é assim? É claro. Olha quantas árvores caíram aí, nesse tempo de chuva. Vocês veem árvores com a copa gigantesca tombadas. Aí de repente você vai olhar, um quarto ou um quinto da copa era o quê? O tamanho da raiz. O tamanho da raiz é revelado pela pressão. Sabe por quê? Aquela árvore não aguentou a pressão da chuva, não aguentou a pressão dos ventos. Mas nós temos um chamado para sermos enraizados. Nós temos um chamado para viver na profundidade do Senhor. Nós temos um chamado para que as nossas raízes cresçam, para que nós possamos ser resistentes no dia mau. Ah, pastor, mas o dia mau não vai vir. Ah, ele vem sim, irmão. Ah, ele vem sim. Se você não está vivendo um dia difícil, se você não viveu um dia difícil, você vai viver um dia difícil. Pastor, misericórdia, o que você está falando? Estou falando a realidade da vida. Ninguém vai subir aqui nesse altar, vai usar esse púlpito aqui para dizer para você que a vida com Deus é 1000 maravilhas, é sopinha, é só alegria. Não, porque essa igreja prega a verdade do Evangelho, e a verdade do Evangelho é que nós teremos sim, lutas, mas nós devemos resistir, sozinhos não, com meu irmão e nós com Deus. É assim que nós passamos pela luta, é assim que nós passamos pelas provações, é assim que nós passamos pelas pressões que o mundo e o inferno vão fazer sobre a nossa vida. Lá em casa, nós temos vivido sim, tempos difíceis. O que eu mais ouvi daquela porta ali hoje, sabe o que foi? Estamos orando por vocês, estou orando pela Sara, estou orando pela sua família. Oh glória, sabe por quê? Meu Deus, como isso é poderoso, irmão. Nada para uma igreja que ora uns pelos outros. Sabe por quê? Porque o problema do nosso irmão deve ser o meu problema. Nós somos o quê? Uma família para pertencer, e família não abandona, não larga a mão do outro de jeito nenhum. Tem uma máxima lá nos SEALs, que são a tropa especial dos Estados Unidos, que ninguém fica para trás. O cara pode estar rastejando, a turma vai lá e pega ele. Até o cara, quando ele morre, ninguém deixa ele para trás.
Eles dão a vida deles, sabe para quê? Para pegar o outro que está lá e colocar no helicóptero, colocar no avião ou no tanque e ir embora. Sabe o que é isso? Isso é senso de unidade. Isso é um povo que ninguém passa aperto sozinho. É um povo que se levanta nas áreas espirituais para lutar uns pelos outros. Ah, pastor, mas o tempo está tão ruim, né? Está tão difícil. Cada um vive para si. Cada um tem o Deus um, né? É o Deus umbigo. Só olha para o seu umbigo mesmo, não olha para o outro. Esse mundo, pastor, está de mal a pior. É verdade. Está de mal a pior. Mas Deus está levantando uma geração. Mas tu, porém, não tem esse chamado de deixar o seu irmão desistir. Tu, porém, vai permanecer. Tu, porém, vai ser, sabe o quê? Esteio, estaca na vida do seu irmão. Tu, porém, vai ter um braço amigo que vai oferecer a ele. Tu, porém, vai abrir tempo na sua agenda muito corrida para orar pelo seu irmão, para pagar o preço por ele. Porque assim nós cumpriremos aquilo que Deus espera de nós. O Espírito Santo está perguntando nessa manhã: quem aqui está permanecendo? O Espírito Santo está perguntando nessa manhã: quem aqui tem olhado para o seu irmão? O Espírito Santo está perguntando nessa manhã: quem aqui sabe claramente o chamado de não desistir, não deixar ninguém desistir? Você pode dar uma glória a Deus? O segundo texto, 1 Timóteo 6,11. 1 Timóteo 3,11 vai dizer assim: tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Meu Deus, imprime isso e cola no seu guarda-roupa. Sabe para quê? Para todas as manhãs a gente lê isso. Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Olha que lista. Só que para cada tu, porém, tem eles, porém. Para cada tu, porém, que eu estou lendo, se você ler o versículo anterior, vai ter eles, porém. Porque tu, porém, é um chamado para essa geração. Tu, porém, é um chamado para aqueles que se posicionam diante de algo que está muito errado nessa sociedade. Tu, porém, é um posicionamento seguido de uma denúncia. Porque tu, porém, sabe o que vem antes desse segundo texto? Depois você lê antes do primeiro. Vai dizer assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Pega isso aqui agora e vê se não tem a ver com o nosso mundo. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Reflexo do nosso dia, diagnóstico dos nossos dias, um exame claro da nossa sociedade, que tem se desviado, que tem a si mesmo se atormentado a si mesmo. Olha só, existe um povo aí fora que tem procurado com as suas próprias mãos tormento, irmão. Porque muitos vivem atolados numa depressão e nunca conseguem sair, porque têm procurado tormento para si mesmo. Só que aí Paulo vem com a receita. Tu, porém, ó homem de Deus, olha a identidade aí. Olha a identidade aí. Porque para ser um tu, porém, tem que saber quem é em Deus. E Paulo já lança aqui a identidade no peito dele, diz: tu, porém, homem de Deus. Diga assim, olha para um homem ou para uma mulher de Deus que está aí no seu lado e fala assim: tu, porém, homem de Deus. Tu, porém, mulher de Deus. Você não é qualquer um, não, meu irmão. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Por isso que é o tu, porém, por isso que você se levanta, por isso que você é tão resistente, por isso que as pessoas olham para você no momento de dor e dizem assim: parece louco, ela parece louca, que ela está lutando, ela está sorrindo, o que é isso? Você é doido, irmão?
Plena segunda-feira, você está sorrindo. Tu, porém, homem de Deus, tem um chamado para sorrir na segunda-feira. Ontem eu fui comprar um remédio para minha esposa na farmácia, e aí eu vi que no caixa estava tendo um problema. O que era o problema? O senhor que estava na frente, deixa eu ficar ligado no tempo, o senhor que estava na frente, ele estava brigando com a menina que ela tinha que devolver 2 centavos para ele. Eu falei assim, meu Deus, não é possível. E quando ele chegou no caixa, pastor, que ele disse assim, entregou a cestinha, ela falou assim para ele, bom dia. Aí ele falou assim, bom dia comprando remédio. Meu Deus. Aí eu pensei comigo, né? O profeta quase que atrapalha lá o negócio, né? Eu pensei assim comigo, ué, bom dia porque você está vivo, bom dia que você levantou, bom dia que você caminhou até aqui na farmácia, bom dia que você está voltando para casa. Mas eu me contive e fiquei quieto. Bom dia comprando remédio? Sim, bom dia comprando remédio. Bom dia porque o seu olho está aberto, bom dia que você está em pé, bom dia que você está respirando. E sabe, e ele reclamando com ela por causa de 2 centavos. Ela, senhor, mas eu não tenho 2 centavos. Eu estava ali quase dando 50 centavos para ele. Vou dar 50 logo, vou dar R$1 para ele não reclamar Ô, gente, a gente ri, mas é sério. Por quê? Isso é muito mais do que 2 centavos. Isso é muito mais de alguém que está chateado porque está comprando remédio. Está revelando um coração que está vivendo sob pressão. Está revelando um coração que está em meio a uma dificuldade. Está revelando um coração, sabe o quê? Que não está aguentando mais a pressão da vida. Tu, porém, aguente a pressão. Porque se tu, porém, estiver aguentando a pressão, vai ter um bom dia mesmo comprando remédio. Vai ter um bom dia mesmo recebendo um diagnóstico que você não esperava. Você vai ter um bom dia mesmo devolvendo o troco lá para o hospital, não sei de onde que eles falam lá, que eu nem lembro o nome agora. Que seja 2 centavos, 20 centavos, R$2, R$20. Fala assim, meu irmão, graças a Deus, toma aqui. Não é 2 centavos, não, toma aqui R$20. Doa lá para esse hospital que vai ser bênção na vida de alguém. Só os tu, porém, consegue fazer isso. E você tem um chamado para ser diferente, irmão. Só o tu, porém, dá uma gorjeta para o garçom. Aprendi com o Issacar. O Issacar, ele está voltando aí, né, pastor Ed? Ih, rapaz, entreguei ou já tinha falado? Ah, glória a Deus, achei que eu tinha entregado o negócio. Eita glória! Mas eu aprendi com ele, sabe o quê? Tem um coração generoso. Ele nunca recebe o troco, irmão. Eu caminhei com ele tanto na vinda quanto na volta do aeroporto para cá. Aquele homem nunca recebe o troco. Quanto que deu? R$12. Você acha que ele pega R$8 e guarda na carteira e fala, está aqui, toma aqui para te abençoar? É muito mais do que um valor. Sabe o que é? É um tu, porém, que levanta nessa geração para abençoar alguém, irmão. É um tu, porém, que faz a diferença. É um tu, porém, que se levanta e diz assim, eu posso ministrar nessa vida aqui. Os R$8, os R$2, ou seja lá o que for, vai ministrar no coração desse homem que está com o coração duro. Amém, irmão? Vocês estão felizes ainda? Glória a Deus. Vamos para o último aqui. Tu, porém, seja sóbrio, suporte e trabalhe. 2 Timóteo 4, 5, vai dizer assim, tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente o seu ministério. Esse versículo poderia ser diferente, mas se fosse, Paulo não estaria forjando o discípulo que ele forjou. Poderia falar, tu, porém, descanse, tu, porém, seja feliz, tu, porém, vá fazer qualquer outra coisa que te dê paz no seu coração. Olha o que ele desafia Timóteo. Tu, porém, meu Deus, seja sóbrio, suporte as aflições,
Faça o trabalho de um evangelista. Ah, é o evangelista nomeado? Ah, é o evangelista que recebeu a nomeação? Não. É o evangelista que entende o chamado universal, que é levar o amor de Deus, que é levar o evangelho, que é o médico que está lá fazendo a consulta, mas leva o amor de Deus. É o atendente do balcão que está lá atendendo, mas leva o amor de Deus. É o que está na farmácia pagando o remédio, mas leva o amor de Deus. São todos nós, com os nossos afazeres, levando o amor de Deus. Tu, porém, tem um chamado a cumprir o evangelho de Deus. Tu, porém, tem um chamado a ser sóbrio em tempo de confusões. Tu, porém, tem um chamado, sabe o quê? A suportar as aflições. Porque contar um testemunho é fácil, mas viver a pressão da construção e do processo não é não. Tem pressão. Precisamos ser fiéis, irmãos. Você pode repetir comigo assim: a fidelidade honra mais do que o entusiasmo. Porque nós começamos muito entusiasmados, mas às vezes não concluímos. Mas tu, porém, tem um chamado a ser o quê? Sóbrio, a entender que para eu concluir, eu preciso resistir, eu preciso aguentar, eu preciso suportar o processo. Eu queria liberar uma palavra sobre você nessa manhã. Sabe o quê? Que você possa terminar o seu curso, que você possa continuar a ser fiel com aquilo que você tem sido, você possa terminar com a missão que o Senhor fez queimar no seu coração aí, que você ainda não dividiu, nem com o seu líder de GP, nem com o seu pastor ainda, mas o Senhor já fez aí, você está com medo de compartilhar, porque vai ter alguém mais para orar por você e fazer isso acontecer. Preste atenção, tu, porém, tem um chamado, sabe o que? A ouvir aquilo que o Senhor tem feito queimar no seu coração. Você pode ficar de pé, por favor? O mundo inteiro, irmão, pode estar indo em uma direção, mas Deus sempre vai separar um tu, porém. Foi assim lá em Sodoma e Gomorra com Ló. Foi assim no meio da idolatria com Elias. Foi assim em meio à corrupção com Daniel, com Davi, com Jesus, com Paulo, com os discípulos. Deus vai sempre ter o quê? Um tu, porém. Quem será o tu, porém, dessa geração? Ah, vocês não ouviram não. Quem será o tu, porém, dessa geração? Faz um sinal com a sua mão, sou eu. É comigo, eu serei o tu, porém, na minha geração. Eis-me aqui, Senhor, conta comigo, que eu vou resistir todas as pressões, porque eu sei que sem pressão não tem a obra completa. Aleluia. Não é coletivo, é resultado individual que aparece no coletivo depois. Resultado individual. O Ministério de Louvor vai estar adorando com uma canção. E logo após, eu queria dar a oportunidade de você responder a essa palavra. Adore o Senhor nesse momento, em nome de Jesus.